Bora lá, galerinha, o iceberg da arqueologia e paleontologia do canal do Semideus, gente. Pô, mano, eu falo assim, às vezes eu tento até ficar um tempo sem postar vídeos do Semideus aqui no canal, porque eu falo, pô, não, eu tenho que dar uma variada no conteúdo, trazer canais diferentes. Mas, pô, mano, olha o iceberg que o cara traz, mano, muito maneiro, que tema da hora, né? Que tema interessante, é um conteúdo muito diferente e que nossa, me dá muita vontade de ver. E que bom que vocês gostam, esses vídeos sempre vão bem no canal, e eu tenho certeza que isso vai ir também, cara. Porque, mano, nossa, que tema maneiro, né, cara? Espero da arqueologia e paleontologia, a gente vai ter muita coisa interessante aqui, muita coisa curiosa pra gente ver, muita coisa que eu tô bem doido pra dar minha opinião sobre, porque acho que vai ser super legal, né, mano? Enfim, se puder, vão deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo tá na descrição. Passem lá, deixa o like, se inscreva, se possível, considere se tornar no canal, vai estar ajudando demais, tá? Tô muito animado pra esse vídeo e quero começar o mais rápido possível, então vambora. Lembrando que hoje tem live às 9 da noite no canal, tá bom? Assistindo o jogo dos irmãos lá do Goulart, tá? Vambora então. Bora! Nossa, muito maneiro, cara. Que tema da hora. Bora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg daqui do canal. No vídeo de hoje estaremos explorando o iceberg da arqueologia e o da paleontologia, que são duas áreas de estudos distintas que têm algumas semelhanças. A arqueologia é o estudo da história humana feito através de artefatos e construções que foram recuperadas do passado através de processos como coletas e escavações, enquanto a Vou paleontologia falar uma coisa pra vocês. Eu, quando eu era criança, mais jovem, eu era muito mais interessado por paleontologia. No sentido que, tipo assim, quando eu era criança, eu adorava dinossauros e tudo mais. Eu até achei que eu seria paleontólogo quando cresci, sabe? Tinha aquele sonhozinho de criança e tudo mais. Só que, tipo assim, eu acho maneiro, mas acho que eu não faria uma faculdade. Não, até faria, cara, mas acho que nem tem aqui onde eu moro, então não é fácil. Não, eu faria sim, se tivesse aqui onde eu moro. Até onde eu sei, não tem. Ah, ou é arqueologia que não tem? Sei lá, mano. Não importa. Importa que eu era muito interessado quando era criança em paleontologia. Mas hoje em dia, eu confesso pra vocês que eu acho que eu sou mais interessado na arqueologia até, sabe? Estudo de artefatos, essas coisas, eu acho muito interessante. De civilizações do passado e tudo mais. Mas ainda, claro que sou muito interessado em ossos de dinossauros, essas coisas, eu acho fantástico. estuda a vida que já existiu no É porque a paleontologia me deixa um pouco triste às vezes, sabe? Porque eu vejo que nem aqueles animais que foram extintos há tipo 10 mil anos, eu falo, nossa, eles chegaram tão perto da gente poder ver eles, assim, né? De viverem entre nós. Quer dizer, viveram entre nós e nossos antepassados aí, que inclusive fizeram bem mal a eles, né? Mas, então, exatamente, eu fico triste deles não terem sobrevivido até os dias de hoje, sabe? Me deu uma sensação meio ruim. planeta Terra, através principalmente de fósseis, tendo um foco em vida que existia na Terra antes do surgimento da raça humana. Essas são duas áreas que me interessam bastante, então eu achei que seria Muito legal legal, fazer um cara. iceberg sobre elas. Afinal, existe muita coisa obscura e interessante sobre essas duas áreas. Para esse vídeo eu estarei usando alguns icebergs que eu achei pela internet, que No todos eu irei deixar spoilers! aí embaixo na descrição desse vídeo. E vale dizer que existem 3 outros vídeos aqui no canal que podem servir de Esses dois aqui eu trouxe aqui no canal, eu já reagi. Esse aqui eu não reagi ainda, bem interessante. Que é mais antigo também, 4 meses. complemento para esse, que são esses que estão aparecendo na tela. Esse aqui é meu vídeo mais visualizado do Semideus, inclusive. Então, caso você não tenha os Bem visto, maneiro. eu recomendo bastante. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg da arqueologia e Bora! paleontologia. Muito legal. Ah, cara, que tema legal, mano. Vambora. Camada 1. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Interessante. Jardins Suspensos foi uma suposta estrutura que teria sido construída na cidade da Babilônia, atualmente a cidade de Hilla, no Iraque, que estaria de pé por volta de 600 anos antes de Cristo, durante o império do rei Nabucodonosor II. Apesar de existir Aquele mesmo da Bíblia, se eu não me engano, mano. a ideia que os jardins tenham sido Pra construídos quem é religioso aí, manja dessas coisas, é aquele mesmo da história do cativeiro da Babilônia, essas coisas aí, mano. alguns anos antes. Os jardins eram descritos como uma série de terraços elevados que sustentavam jardins com a vasta vegetação, tendo flores e plantas de várias partes do mundo. Esses jardins eram irrigados por um complexo sistema de canais de água que eram muito à frente da tecnologia do seu tempo. Segundo a história, Nabucodonosor teria criado os jardins para agradar a sua esposa, a Amites de Média, já que a estrutura serviria para lembrar
lembrá-la da sua terra natal. Supostamente, a beleza dos jardins era tão grande que o poeta grego Antípatro de Sidon nomeou os jardins como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E hoje, os jardins são a única estrutura dessa lista que não sabemos com certeza se realmente existiu. Afinal, não existem evidências arqueológicas que comprovam sua existência, mesmo que os jardins tenham sido descritos em documentos antigos. Na verdade, existe uma teoria que aponta a possibilidade dos jardins suspensos não terem sido construídos na antiga Babilônia, mas sim na capital do Império Assírio, a antiga cidade de Nínive, que também hoje é o atual Iraque, construído possivelmente no reinado do rei Sanaqueribe, em meados dos anos 700 a.C., já que existe a história que ele teria construído um palácio com jardins bem semelhantes aos jardins suspensos, mas ainda não se sabe se os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram. É que assim, né, mano? Talvez, o que eu imagino é que talvez fosse alguma moda da época dessa região ali que hoje fica o Iraque ali, de você construir jardins acima de palácios e tudo mais. E, e provavelmente o cara da Grécia que escreveu sobre as maravilhas do mundo antigo, ele só escutou assim, pô, os caras construíam jardins em cima de palácios e tudo mais, e ele supôs que existiam jardins suspensos na Babilônia. Talvez até existissem mesmo, mas não fossem tão grandiosos assim quanto a gente imagina. Talvez fosse um jardim bem menor, que ficava, se já era impressionante pra época, mas entendeu? Talvez não fosse algo super grandioso e tudo mais, igual tá nessa imagem aqui, sabe? Fosse algo mais pequeno mesmo, fosse uma parte assim que tivesse um jardinzinho lá em cima, sabe? Só que essa lenda foi crescendo, crescendo, pô, tinha jardins suspensos na Babilônia e tudo mais. E pra gente dos dias de hoje, a gente tenta criar algo muito grande, muito, tipo, nossa, um palácio gigantesco com jardim, mas necessariamente fosse só um jardim mesmo, sabe? Um jardim bem mais simples do que, tá ligado? Talvez nem precisasse de um sistema de água, essas coisas, simplesmente era um jardim no topo de um lugar que as pessoas levavam água normalmente lá, tá ligado? Tipo, com, sei lá, balde, essas coisas, tá ligado? Sei lá, mano, alguma coisa mais arcaica, entendeu? Não necessariamente você tinha um sistema tão avançado assim pra fazer isso, sabe? Sei lá, mano, é uma visão que eu tenho, assim, não sei se você, tipo, cachoeira igual tem aqui, sabe? Aí eu já acho que pode ser um pouco de viagem mesmo. O Exército de Terracota. Esse é o nome de uma coleção de estátuas que representam soldados do primeiro imperador da China, o Qin Shi Huang. Essas estátuas estão guardadas em seu túmulo desde 210 ou 209 a.C. E eles foram construídos para proteger o imperador no pós-vida. Esse túmulo ficou perdido por séculos, sendo novamente descoberto em 1974 por fazendeiros locais na cidade de Xi'an, na província de Shanxi, no norte da China. As estátuas representam figuras como soldados, arqueiros, carruagens e cavalos, tendo mais de 8.000 figuras, e é hoje considerado um patrimônio mundial da Unesco. Cara, que achado arqueológico. E ele não falou aqui, mas se eu não me engano, posso estar errado. Mas cada rosto daqui do exército, cada um tem um rosto diferente do outro, tá ligado? Cada um foi esculpido, provavelmente baseado em alguma pessoa que de fato existiu. Isso é muito bizarro, cara. Muito. Tá ligado? Não foi. Não é exército de figurantes de filme, tá ligado? Que é tudo replicado igual ao outro. Não, mano, cada um tem feições diferentes, sabe? Isso é muito doido, mano. Cara, que irado. Imagina o cara que achou isso pela primeira vez. Eu ia me cagar muito também se eu achasse um exército de pedra no lugar. Uma parada bem Indiana Jones mesmo, né? Novos dinossauros. Esse é o nome dado a um tipo específico de criptídeo que parece muito fisicamente com um dinossauro. Criptídeos, para quem não sabe, são criaturas que não têm a sua existência confirmada, apesar de existirem relatos de encontro com elas. Os novos dinossauros seriam espécies que teriam sobrevivido até a modernidade, não sendo catalogado pela ciência. Um dos mais óbvios que entra nessa categoria seria o clássico monstro do Lago Ness, que é uma criatura que acredita viver em um lago do mesmo nome localizado na Escócia, que, baseado na sua descrição e em supostas imagens da criatura, ela é muito comparada a um plesiosauro. Também existe o Mokele Membe, que é um Eu criptídeo ia que falar acreditam mesmo. viver nas margens e pântanos próximos ao rio do Congo, na África Central. A criatura foi descrita por algumas tribos que habitam a região como um animal semiaquático com um longo pescoço, muito semelhante a um brontossauro ou outros espécimes do grupo dos saurópodes. Isso é muito interessante, né? Mas claro, eu acho totalmente improvável, mas é muito interessante. Quem nunca viu aí no canal tem dois, ou parte um e 2 no caso, de um iceberg de criptídeos que eu já trouxe. É um tema que eu gosto bastante, só que
É muito improvável. Eu queria acreditar que fosse verdade, sabe? Porque seria muito maneiro. A arte mais antiga da história. Esse é um tópico ainda bastante debatido, afinal não se tem certeza qual é a peça de arte mais antiga feita por mãos humanas. Porém, Ah, existem alguns candidatos, como é o caso de uma pedra encontrada na caverna de Blombos, na África do Sul. Essa pedra possui alguns riscos nela que acreditam tenha sido feita por mãos humanas. Os arqueólogos acreditam que essa peça teria sido feita há mais de 70 mil anos me... atrás, por um dos primeiros Homo Caraca. sapiens. Mas quando tiramos o Homo sapiens da jogada, também podemos encontrar algo que podemos chamar de arte feita pelos ancestrais do ser humano, como é o caso dessa concha encontrada na Indonésia, que possui alguns riscos em zigue-zague na sua superfície, que Ah, aqui, né? Eu não tava tentando identificar. Desenhou um M? O que será que ele tava querendo escrever? Escreveu mãe. acreditam terem sido feitos por um Mãe Homo Amor erectus Eterno, há ele mais de escreveu. 500 mil anos atrás. E em outra vertente temos, por exemplo, uma das possíveis primeiras representações humanas na história, que no caso é a Vênus de Berek-Hat-Ram, encontrada próximo às colinas de Golã, na atual Síria e Israel, que parece representar uma figura humana feminina. Ela é datada de entre 280 mil a 250 mil anos atrás, feito novamente possivelmente pelos primeiros humanos a pisarem na Terra. Cara, isso é muito maluco. Pensar, cara, 251, como era a vida dessas pessoas na época, né? O que que elas faziam e tudo mais. Será que elas produziam mais arte do que isso? É um, cara, é um tema muito interessante para pensar, né? Um exercício mental muito doido. Mas que nem ele falou, mano, é impossível a gente descobrir qual foi a primeira arte que o ser humano inventou, porque provavelmente ela já foi destruída com o tempo. Tipo, não durou até hoje. O que a gente pode é ver qual é a mais antiga que a gente conhece, né? E que a gente tenta sempre achar uma mais antiga, né? Só que, pô, eu acho fantástico parar pra pensar assim, pô, como esses caras viviam nessa época? O que que eles pensavam? Será que eles pensavam igual a gente, sabe? Porque a gente tem. Não vamos negar, gente, não vamos fazer foto modéstia. Quando a gente olha para nossos antepassados assim, a gente fica muito com aquele pensamento, pô, que os caras não eram tão evoluídos igual nós e tudo mais. Mas um Homo sapiens, até onde eu sei, mano, ele tinha há 70 mil anos atrás, ele tinha a mesma capacidade mental que a gente tem hoje, tá ligado? Então, tipo assim, o que que esses caras pensavam, tá ligado? Tipo assim, qual que era a visão de mundo deles, como eles pensavam, sabe? Eu fico encucado com isso, sabe? Nossa, acho isso muito interessante, mano. Você é louco. Camada 2, vambora. Muito legal, hein, mano? Muito legal. Hobbits? Ué? Hobbits. Hobbits são criaturas criadas pelo autor J.R.R. Tolkien para o seu mundo ficcional, apresentado em obras como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, obras que provavelmente você já ouviu falar. Sua característica principal é ter uma baixa estatura quando comparado a um ser humano. Mas se eu te dissesse que em algum momento aqui na Terra os Hobbits realmente existiram, quero dizer, mais ou menos. É conhecida a ideia de que o Homo sapiens conviveu por um tempo com outras espécies de hominídeos, como é o caso dos Neandertais e dos denisovanos. Porém, outro hominídeo que viveu junto dos nossos ancestrais foi uma espécie que ficou conhecida como Homo florensis. Eles foram descobertos bem recentemente, em 2003, quando ossos de indivíduos dessa espécie foram inicialmente encontrados em uma caverna chamada Liang Bua, localizada na Ilha das Flores, na Indonésia. Segundo esses achados, o Homo florensis vivia na região até mais ou menos 50 mil anos atrás, se limitando apenas Pior que você é próximo, né, cara? Você é próximo a 50 mil anos, a Ilha cara. das Flores. Eles mediam até 1 metro de altura, daí que surgiu a comparação com as criaturas da Terra-média, que inclusive eles são informalmente chamados de hobbits ou hobbits da floresta. Não se sabe exatamente como eles surgiram, mas existe a possibilidade deles terem evoluídos do Homo erectus, tendo suas características geradas do seu isolamento na ilha. Doideira, né, cara? É complicado esse pensamento. Eu penso às vezes assim, pô, um mundo seria interessante, né, se tivesse outras espécies de ser humano, tipo Neandertal, essas paradas. Mas com certeza seria um mundo com. Provavelmente em algum momento da história rolaria muitos casos de racismo e coisas assim, né? Com certeza. Então, assim, seria um mundo, entre aspas, mais. Eu ia falar fantástico, mas por causa dessa conotação que eu acho que poderia ter um mundo, não seria tão fantástico. O termo fantástico fica meio estranho, né? Mas seria um mundo, assim, eu acho que mais. Tá ligado? Mais fantasioso, por assim dizer. Tipo, pareceria mais com uma história que você lê, tipo, do Senhor dos Anéis, mas porque teria outras espécies de seres humanos e tudo mais, né? Só que, de fato, eu não consigo nem imaginar o caso de racismo que terias, né, cara? E tudo mais, cara, se
já existe caso de racismo entre a gente, que somos todos humanos iguais, né, cara? Imagina se existisse outra, de fato, espécie de ser humano, né, cara? Que, como não haveria racismo, essas coisas assim, né? Seria absurdo, mano. O grafite de Alexa Menos. Esse é o nome de um desenho gravado em gesso encontrado em uma parede em Roma, na Itália. Esse grafite mostra o que acredita ser um desenho de Cristo crucificado com uma cabeça de burro, enquanto um indivíduo parece o idolatrar. Existem escritos em grego abaixo do desenho que dizem algo como Alexa Menos adora o seu Deus. Não se sabe quando esse grafite foi Caraca, feito, né, cara? mas estimam que ele teria sido feito durante o ano 200 na Roma Antiga, época em que o cristianismo ainda sofria bastante perseguição. Logo se acredita hoje que esse desenho teria sido feito como uma espécie de sátira aos primeiros cristãos, mas em Zombaria. específico esse indivíduo chamado Alexa Menos. Esse grafite também é considerado uma das primeiras representações de Jesus. Cara, isso é muito, muito interessante, né? Que além de demonstrar o momento que os caras estavam vivendo ali de crescimento do cristianismo ali em Roma e tudo mais, você consegue ver claramente a disputa que rolava ali entre o cristianismo e essas religiões que já existiam na Roma, né? A mitologia clássica lá e tal. Tipo assim, os caras. Tinha esse tal de Alexamenos, aí os caras mostrando assim pra ele: olha aqui o teu Deus, que fazendo uma zombaria, né, cara? Com o fato de Jesus ter sido crucificado e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, não vou se ofender com nada aqui. Não tô falando da fé de ninguém, eu tô analisando o desenho. O cara tá fazendo uma zombaria de Jesus por ter sido crucificado e tudo mais, né? Então, coloca ainda com a cabeça de burro, tá ligado? Cara, do ponto de vista arqueológico, muito fantástico esse tipo de coisa, né? Esse achado, né, cara? O Homem de Nebraska. O Homem de Nebraska é como ficou conhecido um suposto hominídeo que foi identificado por apenas o fóssil de um único dente que foi encontrado por Harold Caraca! Cook em 1917 no estado americano do Nebraska. Essa descoberta começou a gerar especulações da existência de um hominídeo e um possível ancestral do ser humano que vivia nas Américas. Na Caraca! época, essa suposta espécie ganhou o nome de Hesperopithecus Harold Cook. Como dá pra ver, o cara que teria É, descoberto esse fóssil não é um nome muito deu o maneiro. nome da espécie baseado no seu próprio nome. É. O problema é que a comunidade científica sempre duvidou dessa descoberta e achava algo muito precipitado dizer que aquele dente pertencia a um hominídeo. Logo, em 1927, foi descoberto que, na verdade, aquele dente pertencia a um indivíduo de uma espécie extinta de Thalassildius, que é uma família de porcos que vive nas Américas. O dente em questão pertencia a um Prostenopus. Logo, hoje é certo que o tal homem de Nebraska nunca existiu. É, ok. Realmente, sei lá, né, mano? A ilha Não Wookiee. sei, não sei comentar sobre aquele Essa é assunto. uma ilha localizada no sul do território da Nova Escócia, no Canadá, que é alvo de inúmeras especulações Devia que falar falam dessa sobre ilha. tesouros escondidos na É, ilha. isso mesmo. Muitos apontam que a ilha Wookiee guarda tesouros perdidos de piratas infames, como William Kidd e o Edward Teach, o famoso Barba Negra. Há até a ilha ser o Eu lugar ia falar isso, cara. Eu juro pra vocês, eu não sei não se eu não vi no Você Sabia quando eu era criança, cara. Eu acho que foi no Você Sabia até que eu vi isso. Dessa história da Arca da Aliança tá escondida nessa ilha aí, cara. onde está Como escondido a assim, tá Arca da ligado? Aliança e outros artefatos sagrados, como o Santo Graal e o Tesouro dos Templários. Tendo até histórias que dizem que os escritos originais de William Shakespeare estariam localizados lá. Cara, Essas lendas atraem diversos caçadores de tesouro para a ilha que fizeram inúmeras tentativas de encontrar algum tesouro nela. Todas as tentativas não foram bem sucedidas, tendo até pessoas que morreram na ilha buscando seus tesouros. É dito que toda vez que eles fazem um buraco tentando encontrar algum tesouro enterrado, esses buracos eram inundados por água, impossibilitando cavar mais fundo. Alguns até dizem que isso seria um mecanismo criado para proteger os cara, tesouros escondidos na tá ilha. louco, né? Cara, maluco é quem criou essa história e mais maluco ainda é quem acredita nisso, né? Tá louco, gente. Tipo assim, opa, hoje à noite? Ó, iceberg de arqueologia. A morte, como assim? Conspiração do dia, a internet é um parasita alienígena? Uou! Semideus. Muito irado, né? A estética do canal dele é absurda, né, mano? Você é louco. Aproveitar isso aqui, gente, pra. Quem chegou até aqui e não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí, deixa aquele like aí pra dar aquela força, tá bom? Vai ser super legal. Enfim, vambora.
Camada 3, hein? Bora. É, que até agora teve bastante tópicos que eu conhecia já, vocês perceberam aí pelos meus comentários e tal, mas tá começando a já ficar meio diferente, aquele homem ali de ouro. O que Alice eu já sabia também, mas aqui, já isso aqui eu não sei o que que é não, um pote parece, não. A Nada bem. bateria de Bagdá. Esse é o nome de uma Bateria. bateria encontrado próximo a Bagdá, no Iraque, que data de mais ou menos 250 anos antes de Cristo, datada do Império Parta, e descoberto pelo arqueólogo alemão Wilhelm König em 1936. Esse objeto chama atenção por parecer uma célula galvânica, ou seja, uma bateria elétrica, feita há mais de 2000 anos atrás. A bateria de Caraca. Bagdá é um vaso de argila com cerca de 13 centímetros de altura que possui dentro dela um cilindro de cobre com uma barra de ferro em seu interior. O que intriga alguns arqueólogos é o fato de, apesar desse artefato realmente funcionar como uma bateria, obviamente não existia nada movido a energia elétrica naquela época que necessitasse da bateria. Logo, a sua função é hoje motivo de debate, levantando possibilidades da bateria ter um uso em rituais religiosos ou na medicina, mas não se sabe ao certo. A bateria de Bagdá também é considerada um out of place artifact, ou um artefato fora do seu tempo, também conhecidos como UParts, que é um grupo de objetos antigos misteriosos que parecem ser muito à frente do seu tempo. Muitos deles, a sua função é desconhecida. Cara, isso é um tópico muito interessante pra se fazer um vídeo inteiro sobre, né? Porque eu me interessei muito pela história desse daqui, que é aquele computador, primeiro computador da história, né, mano? E, cara, isso aqui é muito interessante. Será que foi cagada mesmo? Tipo assim, os caras criaram esse objeto que servia pra realmente um ritual, alguma outra coisa do passado, e que hoje serve como uma bateria, tipo assim, muito aleatoriamente, serve como uma bateria, ou os caras realmente. Pô, não é possível, né, cara? Porque se você dizer que eles realmente controlavam a energia de alguma forma, armazenavam energia nisso daí, você teria que colocar que de fato eles usavam isso pra alguma coisa, né? E se eles usavam pra alguma coisa, pra que eles usariam, né, cara? Tipo assim, caraca, isso é muito doido, é muito interessante. Ai, quanta coisa não se perdeu, né, com o tempo. Putz. Conhecidos como UParts, que é um grupo, muitos deles, Opa. uma meio desconhecida. O Eita. mamífero mais antigo da Terra? Essa também é uma pergunta um pouco difícil de responder. Sabemos que as mais antigas formas de vida que viveram fora da água no planeta eram anfíbios e répteis, com os mamíferos chegando um pouco depois, durante a Era Mesozoica, iniciada há mais de 200 milhões de anos atrás. E um dos mamíferos mais antigos que conhecemos se trata do Brasilodon, que tem o nome científico Brasilodon quadrangularis. Ele era semelhante a um roedor, e esse animal andava na Terra há cerca de 220 milhões de anos atrás. Inclusive, assim como seu nome entrega, ele vivia no que é hoje o Brasil. Na verdade, ele foi descoberto graças a esforços de paleontólogos britânicos e brasileiros, encontrando seus fósseis no Rio Grande do Sul. Os seus fósseis foram encontrados durante os anos 2000, mas só foi em 2022 que ele foi classificado como uma espécie nova. Que interessante, né? Só que é outra coisa que nem eu falei da arte mais antiga também, eu acho que é meio difícil, né, cara, você descobrir como foi o primeiro mamífero, né? Porque, tipo assim. Não, mas é mais fácil do que a primeira arte, né? A primeira arte eu acho que realmente é impossível de ser assim. Agora, o primeiro mamífero até é possível, mas, tipo assim, em que ponto o animal passa a ser mamífero, sabe? Isso aí é uma coisa de biologia e tudo mais que eu, de fato, não vou saber explicar pra vocês, gente. Mas é um tema bem interessante. Os Seis Reis da Terra. Esse é o nome dado a uma Uou! pintura a fresco danificada encontrada na atual Jordânia em um castelo do deserto chamado Qasr Anha. Essa pintura foi feita quando o território fazia parte do Califado de Omíada, entre os anos de 710 Recente, a é? 750. A pintura representa talvez os 6 homens mais poderosos de seu tempo, mas devido aos danos da pintura, que tem mais de 1300 anos, muitas das figuras representadas hoje são um mistério. Um dos reis que pode ser identificado é o rei Roderick, ou rei Rodrigo, um monarca visigótico que governou a Península Ibérica entre 710 a 711. Ele morreu quando o próprio califado invadiu a Ibéria a conquistando, transformando a península em domínio muçulmano. Outro rei presente no afresco é o imperador desconhecido do Império Sassanida, atual Irã e Iraque e outros países. O rei Najassi, do Império de Aksum, atuais Etiópia, Eritreia e Sudão, que governou
de entre 614 a 630, e um imperador bizantino desconhecido, sendo possivelmente o imperador Justiniano II, mas isso não é confirmado. É Os outros interessante. 2 reis presentes na pintura são desconhecidos, havendo especulações que os reis desconhecidos sejam o imperador da China e um governante da Índia, mas talvez nunca saberemos quem eram os outros representados nessa figura. Pode ser, cara. O da Índia, eu até acho que pode ser, porque é ali próximo, né, cara? Agora o da China, não sei, mas é porque não tem nem imagem dos outros, né, cara? Só que assim, também. Sei lá, né, cara? Tipo assim, eles pegaram aqui, pegaram os principais impérios da época e colocaram, ó, tem 6 reis aqui, provavelmente cada um é o rei de um império, né? Porque assim, não tem tantas, tá ligado? Tem tantas indicações do que, porque, que nem mostrou aqui, não tem nem rosto esses caras mais, né? Só que, cara, é muito interessante ser os 6 reis da Terra, né? Como o mundo era um lugar, assim, diferente naquela época, né? Tipo assim, você tinha praticamente 6. E era de fato, né, mano? Você tinha 6 ali em impérios e tudo mais que dominavam praticamente o mundo conhecido, de fato, assim, o mundo. Entendeu? De fato, porque é óbvio que existia mundo fora disso daqui, né? Inclusive aqui no Brasil. Só que, tipo assim, você tinha 6 caras, assim, que eram os imperadores mesmo, assim, sabe? Tipo, não sei se tô conseguindo passar a vibe pra vocês, que é muito diferente do que é hoje, cheio de países e tudo mais, né? Não tô falando que era melhor naquela época, pelo amor de Deus, né, gente? Só tô falando como é um negócio bizarro pra gente pensar que, de fato, existia um. Se for ver, né, desse ponto de vista de quem morava ali, nesse ponto ali, quem morava ali na Ásia ali e tal, ou na Europa, ou no norte da África, os caras realmente viam assim, pô, existem de fato 6 reis na Terra, né? 6 caras que mandam no mundo, né? Que loucura. Nunca parei pensar nisso. Desculpa, gente, se eu não consigo passar muito, às vezes, o que eu quero dizer, é porque eu realmente, assim, não tenho uma didática muito boa. Eu até sei algumas coisinhas e tal, só que eu não sou muito bom em explicar. Mas talvez nunca saberemos quem eram os outros representados nessa figura. Se eu fosse bom em explicar, eu fazia vídeo de iceberg, eu faço vídeo de react, porque eu já não tenho aquela dicção, assim. Se bem que pra fazer react você precisa também, né? O Homem de Boskop. O Homem de Boskop é o nome dado a um crânio de um homem possivelmente pré-histórico que chamou a atenção Um inicialmente pelo corte. tamanho da parte superior do É crânio, que mesmo, né? Eu não tinha levantou reparado, caraca. especulações sobre a existência de um indivíduo que viveu no passado e tinha uma capacidade cerebral maior do que um humano moderno. Esse crânio foi encontrado na África do Sul em 1913 e na época foi inicialmente considerado até uma espécie separada que foi chamada de Homo capensis, que supostamente teria capacidades cognitivas melhores do que um ser humano moderno. Que Mas loucura, né? atualmente essa hipótese desse crânio ter pertencido a uma espécie à parte do ser humano não é considerada. Ok, será que era alguma deficiência então que a pessoa teve, né, no passado? Pode ser, mano. Não sei. Acho que é a probabilidade mais possível, né? Camada 4. Eu acho meio muito doido quando os caras falam essas coisas assim de capacidade mental superior à nossa, mas que eu não consigo, e de fato eu acho que não é feito pra gente entender bem o que exatamente isso significa, né? Eu não consigo imaginar assim, o que seria ter uma capacidade maior de pensamento que a gente, né? Será que seria fazer cálculos mais rápidos ou coisas assim, né? Eu não consigo, tipo assim, sabe? Eu não consigo conceber exatamente o que seria isso, sabe? Não sei, mano. O disco de Nebra. O disco de Nebra é uma placa de bronze com aplicações de ouro que teria sido encontrada em Miltelberg, na Alemanha, em 1999, junto com outros Nossa. artefatos que são datados da Era do Bronze. Logo se acredita que esse disco é datado dessa época, há 1600 anos antes. É, parece. Eu ia falar o Sol e a Lua, mas provavelmente, na verdade, é a Lua, é 2 fases da Lua, De eu acho, Cristo. O talvez. disco chama a atenção por parecer ser um dos mais Estrelas. antigos, se não o mais antigo mapa celeste conhecido, representando com a impressionante precisão fenômenos astronômicos. Logo se acredita que o disco servia para calcular o círculo lunar e solar, assim medindo os anos. No disco está representado tanto o Sol quanto a Lua e um conjunto Caraca. Constelação de Pleiades. Hum, de estrelas que acreditam ser a Pleiades. O disco também é considerado um É, ele tá artefato na mesma dúvida aqui, ó. É o Sol ou é a Lua cheia? fora do seu tempo e um dos maiores achados arqueológicos recentes. Interessante, hein? Bem legal.
Escritas desconhecidas. Existem uma série de escritas descobertas em achados antigos que especialistas não conseguem traduzi-las, fazendo esses serem idiomas perdidos, como é o caso da escrita utilizada pelos minoicos, povos que habitavam a ilha de Creta na Grécia em 1400 a.C., podendo ser Cara, encontradas mas é muito tempo assim, né, atrás, é doideira, né, em cara? artefatos como o disco de Festo e em fragmentos de tabuletas que nunca foram decifradas completamente, assim como a escrita elamita linear falada em Elam, atual Irã, entre 2300 a 1800 anos antes de Cristo. Também temos o Rogorongo, que é um sistema de escrita Rogorongo. encontrado na Ah, Ilha Nerd de de Páscoa. Páscoa. Ele era usado pelos nativos, Legal. os Rapa Nui, antes do descobrimento da ilha pelos europeus, tendo recuperado artefatos com os escritos durante o final do Pô, é bonito esse estilo, né? Parece uns peixes e tudo século mais. XIX. Porém, eles não Mas aqui parece ter uma preguiça, né? Que foram interessante. completamente decifrados. E além destes, temos os símbolos de Diahu, encontrados em objetos datados do período neolítico, há mais de 8.000 anos atrás, no sítio arqueológico de Diahu, na China. Esses símbolos são considerados um exemplo de protoescrita, sendo talvez uma das formas mais antigas de escrita que conhecemos, apesar de não saber se esses símbolos eram usados como palavras mesmo. Que doideira, né, cara? Sabe o que eu penso muito? Outra coisa que eu falei lá do. Que eu falei lá do. De como era a cabeça das pessoas do passado e tudo mais. Uma coisa que eu também tenho curiosidade é pedir pra alguém do passado descrever como ela via o mundo, sabe? Você ir lá pra Grécia Antiga, pra Roma Antiga, pra China do passado. Ou até aqui no Brasil, né, mano? Falar pros nativos, só que antes do descobrimento do Brasil, lá, tipo, 1000 antes de Cristo, chegar pra essas pessoas e perguntar assim, o que vocês acham, como vocês veem o mundo, sabe? Até, tipo assim, qual a visão de mundo, o que vocês conhecem do mundo, sabe? Até onde vai o mundo, vocês conhecem outros países, outros lugares, sabe? O que essas pessoas diriam, né? Porque é um tempo tão passado que praticamente nem existia, assim, acho que conceitos de países, por exemplo, tá ligado? De você falar, nós somos, tá ligado? Que nem você tava na Grécia, os caras falavam, nós somos gregos. Os caras falavam que era da cidade deles, provavelmente, mas não falavam assim, nós estamos na Grécia. Aqui fica a Grécia, ali fica a Itália, ali fica ah, o Egito, tá ligado? O Egito acho que sim, né? Mas, tipo assim, vocês entenderam o que eu quero dizer? Tipo assim, os caras talvez não tinham nem esse conceito de direito, assim, era mais um negócio. Eu queria muito ouvir, eu queria muito que tivesse uma máquina do tempo pra trazer um cara do passado e perguntar pra ele essas coisas, sabe? O que ele conhece do mundo. Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann foi um empresário alemão nascido em 1822, que é considerado um dos pioneiros da arqueologia, mas também, ao mesmo tempo, uma das figuras mais controversas do meio. Schliemann era fascinado pelas epopeias gregas, principalmente as escritas por Homero, e ele tinha uma crença muito forte. Eu tenho, inclusive, aqui em casa a Odisseia e a Ilíada, escrita por Homero, não é o Romero do Corinthians, não. Por Homero, e eu, sendo sincero, foi mais um livro que virou decoração de estante até hoje. Um dia eu lerei. De que as histórias descritas nessas obras, como por exemplo a Guerra de Troia, realmente aconteceram e não eram 100% peças de ficção, como muitos acreditavam na época. Logo, ele dedicou boa parte da sua vida a provar que certos escritos de Homero eram pelo menos baseados em fatos, buscando especialmente a cidade de Troia. E de fato, ele meio que estava certo, já que ele descobriu um sítio arqueológico na atual Turquia chamado Hisarlik, que realmente acreditam que era o local onde estava localizada a antiga Troia. Porém, apesar dessa descoberta, Schliemann tinha práticas muito extremas para escavar esses sítios, onde ele utilizava muitos explosivos que acabavam destruindo as estruturas Meu Deus, antigas, ou seja, o cara também tem cabeça tamanho de uma azeitona, né? O cara quer procurar um achado arqueológico explodindo no muitos dos lugar. sítios arqueológicos que ele cavou foram parcialmente destruídos, especialmente Doideira. Hisarlik. Logo, por causa disso, hoje não temos essas estruturas muito bem conservadas. Isso já seria o suficiente para ele ser considerado uma pessoa bem controversa, mas ele também ficou conhecido por dar um sumiço Essa é uma foto de sua esposa dando joias que ele pegou. Ah, em alguns saqueou o lugar. artefatos que ele encontrava nas suas buscas, que muitos deles ele guardou para si, além de Pô, classificar mano, alguns itens encontrados baseados em nada, como é o caso da máscara de Agamenon. Ele deu esse nome a essa máscara já que ele acreditava que ela pertencia
pertencia ao herói grego Agamenon, que é uma figura lendária que não se sabe se realmente existiu. Na verdade, hoje historiadores acreditam que essa máscara não pertencia a Agamenon, mas o nome dado por Silliman ainda é usado para se referir a essa máscara até hoje. Doideira, né? Que nem tipo assim, eu não duvido de fato que essas histórias do passado, elas existiram até certo ponto, né? Elas foram lendarizadas, assim, por assim dizer, né, mano? Tipo, a Guerra de Troia existiu, mas não necessariamente o cavalo, sabe? O cavalo foi uma construção com o tempo que os caras foram pensando e foi virando lenda, tá ligado? Ah, só que, cara, esse negócio aí de que o cara saqueou peças aí arqueológicas e tudo mais, deu pra esposa, isso daí, mano, é uma polêmica grande hoje em dia em coisas de museus e tudo mais. Por exemplo, aqueles museus lá da Inglaterra, da França lá e tudo mais, cara, é cheio daquelas obras do Antigo Egito e tudo mais. E hoje é um movimento muito grande no Egito, por exemplo, dos caras tentarem fazer com que essas obras sejam trazidas de volta pro Egito, porque realmente, cara, você querendo ou não, eu nunca fui, né? Mas eu já vi gente dizer, gente que é da história, né? Claro, alguém que talvez não olhe com esses olhos, vai lá, vai curtir o museu e tudo mais. Eu também iria e curtiria o museu, não vou mentir. Eu iria lá e falar, nossa, que irado as coisas que tem aqui. Só que do mesmo ponto, você vai chegar lá e você vai olhar assim, pô, cara, se for ver pelo ponto de vista correto mesmo, isso aqui, cara, foi um baita de um assalto. Os caras saquearam o lugar lá, o Egito, e trouxeram pra cá, tá ligado? Tipo assim, isso aqui não deveria estar aqui, tá? Uma pecinha ou outra, tudo bem. Só que, pô, não tem necessidade, mano. Eu acho que, tipo assim, é, esses museus, cara, eles têm que devolver as peças originais e colocar réplicas, essas paradas, mano. Porque você se diverte mesmo assim. Aqui em Curitiba, mano, se alguém for daqui de Curitiba, da região, tem um museu do Antigo Egito, que eu já fui, que ele é só réplicas. Tem uma múmia de fato lá, só que praticamente tudo o resto lá é só réplicas. Tem réplica da Pedra de Roseta, de um monte de coisa lá do Antigo Egito interessante. E, cara, eu me diverti muito, assim, eu fui lá, olhei tudo, porque você tem a visão do que é e tudo mais. Não é a peça original, mas eu acho que para conhecimento e tudo mais é muito legal, cara. Tipo assim, eu me senti assim que eu fui transportado pro lugar, tá ligado? Porque eu não necessariamente não era original, mas eu, entre aspas, vi original, porque era uma réplica, tá ligado? Entre aspas, vi original, tipo, vi o que é original, sabe? Sei O lá, mano. dinossauro cuspidor de fogo. Essa é uma teoria levantada que diz que um gênero de dinossauro chamado Parasaurolophus, que viveram há 73 milhões de anos atrás, eram capazes de expelir fogo pela sua boca, assim como um dragão. Pois é, uma das principais características do Nossa, Parasaurolophus parece que tem um tubo ali, né? é a sua crista craniana. E a teoria em questão afirma que Ah, essa crista possibilitaria o animal cuspir fogo, dado a certos químicos que existiriam dentro da crista. E essa, entre aspas, habilidade era usada principalmente como um mecanismo de defesa. A teoria apareceu pela primeira vez em um livro chamado Dinosaur by Design, lançado em 1992 e escrito por um bioquímico americano chamado Duane Gish, que é conhecido por ser um adepto da teoria da Terra jovem, que é uma ideia criacionista que diz que a Terra é muito mais jovem do que a ciência acredita que seja. As pessoas que acreditam nessa ideia afirmam que a Terra tem de 6.000 a 10.000 anos de idade. Versões dessa ideia afirmam até que o ser humano coexistiu com os dinossauros, o que sabemos que meio que não aconteceu. Mas segundo o livro, os humanos criaram os mitos dos dragões baseados no Parasaurolophus cuspidor de fogo. ah, E eu não preciso dizer que essa hipótese não é levada em consideração no meio científico, né? Mesmo que nós não temos a certeza de qual era a função dessa crista nesse dinossauro. Mas existem hipóteses mais consideradas do que fazer ele cuspir fogo. eu tava achando até interessante, até começar esse papo aí realmente de teoria da conspiração e tudo mais. Tava achando que poderia ser algo que era realmente discutido, mas é só teoria mesmo. Da conspiração, né? Camada 5, vambora pra última camada, gente. Acho que vai ser bem legal, né? A última, né? É a última, assim. Um barco de madeira encontrado embaixo do World Trade Como Center. é? Devido à tragédia de 11 de setembro em Nova York, o World Trade Center teve que ser demolido, tendo que escavar até o subterrâneo do local onde estavam as torres. Nisso, em 2010, o pessoal que trabalhava lá encontrou algo bem interessante que estava debaixo das torres, sendo um grande barco de madeira. Esse barco media de 6 a 9 É um metros de barcão comprimento. mesmo, é um baita barco, né? Parece um barco viking até. E em 2014, a partir de estudos, foi descoberto que o barco teria sido construído em Não, mas 1776 não é na viking. Filadélfia. Agora, como ele foi parar debaixo das Torres Gêmeas, ninguém sabe.
Ah, mas provavelmente ele ficou abandonado lá por alguém, a terra foi cobrindo e tudo mais, e quando for construir o prédio já. Provavelmente quando for construir o prédio já tinha outra coisa ali que eles demoliram, né? Eu imagino. Não sei exatamente, mas não devia ser, tipo assim, vegetação nativa quando construíram as Torres Gêmeas, porque a Torres Gêmeas é algo bem recente até, né? Que foram construídas, se eu não me engano. Se eu não me engano, elas são dos anos 70, 60, 70, alguma coisa assim, mano. Então com certeza já tinha algo no lugar que foi demolido. A Cobra Azteca Perdida. Em 1824, foi organizado na cidade de Londres pelo naturalista britânico William Bullock uma exibição chamada Ancient México, ou México Antigo, que tinha como proposta exibir alguns artefatos pertencentes ao povo azteca. Existem algumas ilustrações dessa exibição Caraca! mostrando o que estava sendo exposto nela. A maioria das atrações são artefatos que conhecemos hoje, como é o caso da Pedra do Sol. Porém, nessas ilustrações existe Cobrona? uma estátua de uma cobra com a cabeça de um homem dentro da boca dela, que ninguém sabe onde ela está hoje em dia. Não se sabe nem se essa estátua realmente é um artefato legítimo dos aztecas, ou uma possível criação de Pode ser, né, cara? Bullock. Eita. E ninguém sabe onde essa estátua está atualmente. Não Olha se essa sabe obra aqui, será que é conhecida? Achei essa maneira, eu não tinha nem olhado a cobra aqui quando eu vi pela primeira vez. Isso aqui é muito doida. Agora, não sei nem se é uma cobra, acho que é outra coisa na real, né? Mas, pô, muito doido, né? nem sequer se ela ainda existe ou se foi destruída, podendo estar mofando em algum sótão em Londres só esperando para ser encontrada. Que coisa, né? Interessante. Espero que encontre um dia, né? Eita, mulher? A Dama de Gelo da Sibéria. É estranho, né? Uma pessoa do nada, cara. Achei. Esse é o nome É dado que ela me deu um negócio meio Uncanny Valley, não sei vocês, me deu um pouquinho. Ela apareceu o olhar dela, não é? Ela não passa uma vibe meio. Sei lá, mano. A Dama de Gelo da Sibéria. Esse é o nome dado a um corpo mumificado encontrado em 1993, próximo Oh, ao platô de Ukok, nas montanhas Altai, na Sibéria, próximo às fronteiras da Rússia e da China. Essa múmia foi encontrada em um túmulo que estava coberto de gelo, e parecia que aquele túmulo foi feito por uma pessoa muito importante, já que parecia que 6 cavalos foram sacrificados e enterrados junto ao caixão de madeira que guardavam os atual, né? restos dessa mulher, que espantou os arqueólogos locais devido ao quão preservado estava o corpo, que pode ter Não, sido mas não é possível, não é ela ali mesmo, tipo assim, aquele reconstrução, né? Não é ela. conservado dado as baixas temperaturas da região. Inclusive, esse corpo está tão bem preservado que as tatuagens que essa mulher tinha ainda estão visíveis. Se acredita que essa mulher fazia parte da cultura Pazyryk, que era um povo nômade que vivia pela região da Sibéria durante a Idade do Bronze. Logo, esse túmulo possivelmente foi feito entre o século 6 ao século 3 a.C. Em alguns lugares até, essa mulher é conhecida como a Princesa de Gelo da Sibéria. Mas apesar desse nome, possivelmente ela não era uma princesa enquanto estava viva. Pouco tempo após o Mas ela era alguém importante, né? Era alguém da nobreza ou algo assim, né, daquele povo, porque pra ter tido todo esse ritual, né? descobrimento, o corpo foi levado a uma cidade próxima, chamada Novosibirsk, para fazer mais estudos, e isso fez com que os habitantes locais da região em que o túmulo estava ficarem extremamente insatisfeitos, já que foi desenvolvida uma lenda de que o corpo da princesa da Sibéria tinha propriedades místicas e servia como a protetora da região, se tornando até mesmo Ah, um símbolo político do povo da região das montanhas Altai. Logo, 19 cara, o anos, que será um que significa, símbolo político o que será que significa essa tatuagem dela, né? Isso que eu tava olhando. do Estranho. povo da região das montanhas Altai. Logo, 19 anos depois dela ter sido retirada do seu lugar de descanso, a múmia retornou à região das montanhas Altai, estando hoje em um museu da região. Pô, eu queria ver o. Eu vou Muita olhar coisa depois. foi perdida. Esse é um fato presente tanto na arqueologia Ah, quanto na paleontologia. Muita coisa sobre o passado da Terra está hoje possivelmente perdido para sempre. Talvez artefatos que nos faria conhecer alguma civilização que existiu há milhares de anos atrás não resistiu à passagem do tempo e foi completamente destruída. Além de possíveis fósseis de animais que já andaram pela face da Terra há milhões de anos atrás, que possivelmente nunca serão encontrados e nunca saberemos que eles uma vez já existiram. cara, isso é triste, mas assim, eu acho que não é motivo pra ficar triste. Tem coisas que realmente, tem coisas que a gente sabe, tem inclusive que foram perdidas, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, por exemplo, os jardins da
da Babilônia lá e tudo mais. Aquilo ali seria um negócio incrível se ainda existisse até hoje, igual existem as pirâmides, né? Só que infelizmente não existe mais, né, cara? Só que, cara, do mesmo jeito que existe muita coisa que não pode ser achada que realmente se perdeu, tem muita coisa que pode ser achada. Muita coisa que ainda pode ser achada, mano. Tá ligado? Talvez nesse momento, cara, na tua casa, na minha casa, embaixo da gente tem um fóssil de um bicho muito doido que vai ficar aqui embaixo por muito tempo sem ninguém mexer, né, cara? Isso é muito doido de se pensar. Então tem muita coisa pra se achar no mundo ainda. Então eu não fico tão triste por não pensar nisso. Nem fiquem vocês também, gente. Muito bom. Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg da arqueologia e da paleontologia. Espero que vocês tenham gostado dele. Já de antemão eu peço desculpas caso eu tenha dado uma informação errada Não, e acho que é também isso. por com certeza ter pronunciado algumas palavras Imagina, né? Que isso, cara. Que vídeo incrível. errado. Esse vídeo em particular foi um desafio para eu narrar, mas espero que não tenha atrapalhado a sua experiência. Mas enfim, não se Incrível. esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, mano. Nossa, que vídeo maravilhoso, hein, gente? Você é louco, cara. É muito legal mesmo, muito maneiro. Foi muito interessante. Nossa, foi muito legal. Eu vou dar uma olhadinha aqui na mulher, mano. Mulher das. Eu não sei se vou mostrar, porque ele censurou. Então talvez tenha algum motivo pra isso, né? Então, quem quiser aí, mano. Putz, eu coloquei mulher da. Múmia, né? Eu tenho que colocar. Eu coloquei mulher nas montanhas do Altai, apareceu foto de umas minas fazendo selfie. Múmia. Será que é essa daqui? Caraca, é meio assustador mesmo, hein, gente? Bom, quem quiser ver aí, coloca aí no. Acho que não tem, tipo assim, é assustador, mas não tem nada demais, assim, também. Só não vou colocar porque se você, meu Deus, não colocou, talvez tenha algum motivo pra isso, né? Então, assim. Mas não tem nada demais. É um pouquinho assustador, mas é uma múmia, tá ligado? É uma múmia. Enfim, gente. Muito interessante. E espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam de cada tópico aí, que foi muito legal gravar esse vídeo, tá bom? Tamo junto, é nóis.